estivemos, não é? Nós falamos sobre o tema direitos e deveres, pais e filhos. Nós falamos a primeira parte e nesta noite queremos concluir esse estudo nesse culto de Santa Ceia, onde estaremos participando nesta noite do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do pão e do vinho, né? E nós lemos 2 versículos para aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, um tanto quanto conhecido, daqueles que habituam-se a ler a palavra de Deus, são conhecedores assíduos desses versículos. Lá em Provérbios 22:6 diz: instrui ao menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Efésios 6:2 diz: honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Glória a Deus. E nós queremos fazer apenas uma breve recapitulação daquilo que foi falado aqui na última terça-feira que nós tivemos, e já entrar naquele ponto onde nós paramos, não é? E nós falamos aqui nesse versículo, capítulo 22 de Provérbios, e o versículo de número 6, nós falávamos que nos diz: instrui o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós falávamos naquela oportunidade, irmãos, que nós tínhamos uma visão desse versículo, e achávamos que essa instrução que devemos dar aos nossos filhos, o texto diz ao menino, que ele não se desviaria do caminho da salvação. Porém, queridos e amados irmãos, esse versículo, ele nada tem a ver com a salvação da alma. Esse versículo, ele não se refere à salvação da nossa alma e de nossos filhos. Nós falamos aqui, eu quero apenas trazer uma breve introdução do que foi falado, né? Esse versículo não tem nada a ver com salvação, porque olhando para os homens da Bíblia, na sua maioria tiveram seus filhos não andando nos seus caminhos. Não tenho tempo aqui de mencioná-los, mas os irmãos que lêem a Bíblia sabem que os grandes homens da Bíblia não tiveram seus filhos andando nos seus caminhos, quase que assim na maioria deles. Então esse versículo não se refere à salvação da alma de nosso filho ou do menino, como diz o texto, mas sim do caráter, formar um caráter, formar uma personalidade no menino, e quando ele crescer não se desviará daquele caráter, daquela personalidade que nós como pai devemos criar em nossos filhos. Falamos sobre isso na última terça-feira, não quero ser repetitivo. E o Efésios 6:2 nos diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Se você ler o versículo seguinte, versículo 3, lá vai revelar qual é a promessa para aqueles que honram o pai, para aqueles que honram o filho. Porque vivemos dias, irmão, em que a rebeldia, a desobediência está muito grande no seio da família, nos lares, nas famílias, não é?
eu conversava com um comerciante ali na cidade de Campanha, sul de Minas. Ele falava: pastor, eu não sei como é que vai ser o futuro dos jovens de hoje, porque os jovens de hoje, na sua maioria, aí do mundo, eles não querem entrar pelo caminho de estudo, não querem se preparar para o futuro. A maioria só pensa, isso me refiro lá ao mundo, não é? As drogas, a bebida, a desobediência a pais e mães. E nós temos visto, irmão, morte por causa disso prematura. Alguém diz que só morre quando chega a hora. Não é. A Bíblia diz que o ímpio não viverá a metade dos seus dias. Não viverá a metade dos seus dias. Então, falamos muito sobre isso na primeira parte desse estudo. Então veja que a desobediência, mas para aqueles filhos que obedecem, existe promessa. E esse é o primeiro mandamento como promessa, não é? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E você ler aí no versículo 3, você vai ver qual é a promessa, né? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. É o versículo 3. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Eis porque vemos tanta morte prematura, porque tantos filhos e filhas que são ceifados cedo, porque andam em desobediência a pais e mães nos dias que nós vivemos, não é? Portanto, por isso já o título diz: direitos e deveres, pais e filho. Louvado seja Deus. E nós falamos também sobre a família de Loide. Quem foi Loide na Bíblia? Foi a avó de Timóteo, que Timóteo teve como mãe Eunice. E nós falamos muito sobre isso, né? Sobre a fé de Loide, a avó de Timóteo, que depois passou para sua filha Eunice, e aquela fé passou para Timóteo. E os irmãos falam muito sobre isso aqui na última terça-feira. E nós paramos justamente aqui na família de Timóteo, na família de Loide, que foi a avó de Timóteo, a irmã Eunice, que foi mãe de Timóteo, que herdou uma fé da sua mãe Loide. Essa fé passou para Eunice, mãe de Timóteo, e essa fé passou também para Timóteo. Falamos muito sobre isso. E nós paramos justamente na terça-feira que estivemos, da última terça-feira de viajar a Minas, paramos aqui. E eu prometi aos irmãos que iniciaríamos hoje falando sobre a rebeldia dos filhos de Eli. E aquela rebeldia dos filhos de Eli, ela refletia dentro da igreja. Nós vamos observar aqui agora a rebeldia, a desobediência dos filhos de Eli. Está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Mas deixa eu dizer algo. Os irmãos sabem que uma família sadia forma igreja sadia. Uma família doente forma uma igreja doente. Porque a igreja, irmão, ou seja, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, ela é uma extensão da igreja. Ela é uma extensão da igreja. Aliás, o culto, ele não começa na igreja, ele não começa no templo. O culto começa em nosso lar. Para você poder entender ou compreender o culto, ou se dá bem no culto, ou Deus aceitar o nosso culto a Ele, esse culto não deve começar aqui, quando nós entramos por essas portas. Esse culto começa no lar. Conforme for o seu dia no lar, conforme for o momento que você sai de casa para vir o culto, assim vai ser o seu culto. O que o salmista disse? O salmista não esperou chegar no templo para se alegrar.
Ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Se nós saímos da nossa casa alegre, vimos pelo caminho alegre, entramos na igreja, no templo alegre, o nosso culto vai ser abençoado por Deus. Mas se nós vem empurrado, se nós vem, aleluia, movido pelo sentimento não de adorar o Senhor, aquele culto não vai ser abençoado. Porque o primeiro propósito meu e seu de vir aqui é adorar o Senhor. Não é olhar quem está bem vestido ou mal vestido, não é olhar quem está bem calçado ou mal calçado, mas sim vir aqui para render um culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a rebeldia dos filhos de Eli refletia na casa do Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17. Vamos ler o versículo, os versículos, não é? Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, ou 3 pontas, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Versículo 15. Também antes de queimar a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá da carne assada para o sacerdote, dá da carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se me responde o homem: sem dúvida, há de ser queimada a gordura, depois toma, quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não antes dá-la agora, senão a força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desse mancebo, ou jovem, perante o Senhor, porquanto os homens vieram e desprezavam a oferta ao Senhor. Então, se observar aqui, os filhos de Eli, a atitude dos filhos de Eli no templo. O sacerdote deveria assar a carne, a gordura deverá ser assada separada, que era oferecida ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor cheirava aquele cheiro suave da gordura. Porém, os filhos de Eli eram filhos, diz a Bíblia, de Belial, filho desobediente, filho rebelde, que não obedecia aos pais, que não obedecia, quando o versículo lido que nós lemos, e os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Não é esse conhecer, não se trata de ter um conhecimento do Senhor, não é isso. Quando a Bíblia diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor, se refere a não obediência, ou seja, não respeitava ao Senhor, não honrava ao Senhor com a sua atitude. O sacrifício era oferecido, era passado para o sacerdote queimava a carne, oferecia o sacrifício ao Senhor. Porém, antes de oferecer o sacrifício, os filhos dele entravam no templo e pegava quanto lhe queria da carne para fazer, vamos dizer como fosse hoje, um churrasco. Então veja que era uma desobediência terrível. Ele diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Porém, esse não conhecer, como eu já disse, não se trata de não ter conhecimento de Deus. Eles tinham perfeito conhecimento de Deus. Eles sabiam quem era Deus perfeitamente. O que eles não faziam? Ele desonrava ao Senhor. Ele desrespeitava ao Senhor com a sua atitude. Por isso, irmão, Deus disse com muita propriedade para Moisés:
Quando Moisés lá naquela sarça que ardia e não se consumia, Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Glória a Deus. Então, os irmãos, veja que a casa do Senhor precisa ter muita reverência. Eu já vi crente com irreverência na casa do Senhor, mascando chiclete, crente conversando, crente praticando coisas que não convêm. Eu não sou contra um crente usar um celular. Há pouco dias eu estava vendo, não sei se foi no Facebook, eu creio que foi, alguém criticando o crente usar o celular na igreja. Não tem nada a ver, porque os irmãos sabem que um celular, ele tem a Bíblia, ele tem a harpa, ele tem várias traduções de Bíblia. Eu, vez outra, gosto de trazer no celular, porque vem no minha mente, no meu coração, um versículo, e eu tenho ali o aplicativo que ele identifica aonde achar aquele versículo, ou seja, uma referência bíblica. Tenho no meu celular referência bíblica, tenho no meu celular um dicionário bíblico, tenho no meu celular algumas Bíblias com algumas traduções diferentes. Essa que você ouviu ler aqui é uma diferença da tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Você notou uma diferença aí? Então, nada contra um crente usar um celular na igreja para ler a Bíblia, para louvar a Deus com a harpa, nada contra. Agora, sou contra, está consultando WhatsApp, está consultando Facebook, ou então qualquer coisa parecida. Aí o que acontece? O pecado é o mesmo do pecado praticado pelos filhos de Eli, ou seja, desonrar e desrespeitar a coisa santa, porque esse lugar, ele é santo. Aleluia. E alguém acha, já estamos no ensino da ceia, alguém acha que na igreja o culto é mais santo do que aí. Aqui não tem nenhum lugar, irmão, mais santo do que o outro. Tudo aqui é santo. Do mesma proporção que o culto é santo, aí também é santo. Mas não tem o lugar mais santo aqui. No Antigo Testamento tinha o lugar santo dos santos. Mas por que aqui é santo? Porque está enfeitado com esses panos que deveriam ter tirado, vocês tinham tirado, não é? Porque está bonita essa paisagem, né? Porque tem um pastor bonito falando para você também. Não é isso que deixa a casa do Senhor santa. O que deixa a casa do Senhor santa é o Santo de Israel que está aqui nesta noite. O Santo de Israel que está aqui nesta noite, né? E a minha beleza reflete aqui nos obreiros que estão na minha retaguarda. Louvado seja Deus. Mas nada disso santifica a igreja. Nada disso, irmão, santifica a igreja. O que santifica a igreja é a presença do Santo de Israel. E Ele está em nosso meio. Ele está aqui para te abençoar nesta noite, para te curar, para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas os filhos de Eli não agiam assim. Ele agia em rebeldia, em desobediência à voz do Senhor. Então não é preciso que os filhos de hoje despertem, porque muita morte, repito, prematura. Alguém diz que quem morre na véspera é peru. Nem sempre o peru morre na véspera. Você vê acontecer um assalto aí e morre pessoas jovens, novas, no começo da vida. Aquela morte chegou a hora dele? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque certamente andou em desobediência. Por isso que a promessa é essa: para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Glória a Deus. Eu dizia aqui na primeira parte do estudo que eu, entre aspas, admirava a Dercy Gonçalves, não a boca dela, porque a boca dela é insuportável, mas ela é uma mulher já bem de idade, que viveu muitos anos, e com certeza ela respeitou muito o seu pai e sua mãe. A minha mãe, por exemplo, ela morreu com 99 anos. Então vejam, não é isso? 99 anos. Então tira o seu cavalinho da chuva
que seu pastor não vai tão já não. Eu sou caçula dos filhos, e ainda tem 5 irmãos vivos, viu? Agora imagina o mais velho quantos anos tem. Estou com 66 anos. E eu sou caçula dos filhos, o mais novo da minha mãe e do meu pai. Estou com 66, tenho mais 5 irmãos vivos ainda. Tem 5 na minha frente para ir ainda. Então imagina, né? Quantos 66 eu vou completar? Dia 4 de maio agora, já viu, né? Só lembrando você que é meu aniversário. Só de lembrete, de passagem. Passando para lembrar. Passando para lembrar. Dia 4 de maio, 66. E acredito que vou ver mais 66. E quando completar 66 com mais 66, vai dar 132. 132, né? Então veja bem que depois tem mais 132. Eu e o Veriano não vai de jeito nenhum. Não tem febre amarela, não tem zica-zica, nem zico-ziro que nos leve. Só vai nos levar o Senhor no arrebatamento. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então você que é jovem, você que é filho, você que é filha, procure obedecer seu pai. Procure obedecer a sua mãe. Procure honrar o pai e a mãe, para que viva muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Eu não vou mal usar o exemplo de Dercy Gonçalves, não, porque eu vou usar o exemplo da minha mãe. Eu não sei nem quantos anos morreu Dercy Gonçalves, mas minha mãe morreu com 99 anos. E muito forte ainda, viu? Dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. E agora nós vamos observar, irmãos, que a ira de Deus, ele se acendeu contra os filhos de Eli, né? A ira de Deus se acendeu contra os filhos de Eli. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Glória a Deus. Ainda em 1 Samuel capítulo 2, vamos observar o versículo 27 ao 32. 1 Samuel capítulo 2, 27 ao 32. Veio um homem de Deus a Eli. Ele disse: assim diz o Senhor, não me revelei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeito à casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei que se fizesse na minha morada? E porque honra a teus filhos mais do que a mim, de modo a vós engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezam serão desprezados. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Glória a Deus. Então, os irmãos, observem que aquela atitude dos filhos de Eli provocou a ira de Deus contra Eli. E é interessante, irmão, que quem praticou os delitos na casa do Senhor,
Quem praticava os erros eram os filhos de Eli. Mas observem que Deus, Ele não foi falar com os filhos de Eli. Ele foi falar com justamente Eli, não com seus filhos. Quem praticou o delito foi os filhos. Mas Deus agora se dirige a Eli. Por quê? Eli era o pai. Eli era o sacerdote. Então, o dever de educar o filho, educar a filha, enquanto ele estiver embaixo do seu teto, é seu, não é do seu filho. É seu. O seu filho não vai auto se educar se não partir da mãe e não partir do pai. Você não pode exigir, obrigar que ele venha para a igreja, que ele seja crente, porque ser crente, ser salvo, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, é dado, é presente de Deus. Cristo disse: não vos escolheste a mim, eu escolhi a vós e nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu o farei, diz o Senhor. Então a responsabilidade é sua. A responsabilidade é do pai e da mãe, de educar, de instruir. É claro, não vai obrigá-lo, porque a salvação não é por força, não é por violência, não é posição. Salvação é uma dádiva. Salvação é uma escolha que Deus nos fez. E eu acho até muito errado aquela pergunta: quem quer aceitar Jesus nesta noite? Meu irmão, isso não tem sentido. Eu nunca aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Aleluia! Foi Ele que me salvou, foi Ele que me buscou. Porque a carne não quer nada com Deus, a carne não quer nada com Jesus. Aleluia! Mas Ele, pela sua misericórdia, Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos remiu, Ele nos comprou, Ele nos santificou com o seu próprio sangue. Então não é, aleluia, dádiva minha, não é honra minha, não é merecimento meu nem seu, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Salvação é graça, salvação é misericórdia. Mas enquanto o filho estiver embaixo do seu teto, você vai dizer: aqui na minha casa é assim, assim e assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu fico pasmado. Aleluia. E não vou pedir aqui desculpa do que eu vou dizer, não. Você me conhece muito bem. Quando eu estou nas mãos de Deus, eu fico pasmado quando o pai chega para uma filha, chega para um filho e diz: você não vai fazer isso. E a filha diz, ou o filho diz: eu já estou fazendo. Você está traçando o seu destino. Seu destino é morte prematura. Seu destino é morte prematura. Não vou me conformar jamais. Não posso compreender como um filho ergue a testa a serviço para o pai e para a mãe e diz: olha, eu já sou de maior, eu faço o que eu quero, você é de maior, mas ele está embaixo da casa do seu pai, da sua mãe, e deve obediência a eles. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora quer levar a sua vida que você acha que deve fazer? Sai de casa. Vamos ver se lá fora você vai ter o apoio que tem dentro de casa. Aleluia. Vamos ver que lá no mundo vão te abraçar como te abraçam dentro de casa. Meus irmãos, a rebeldia está terrível. Olha o preço terrível que pagou Eli e toda a sua família. Aleluia. Os irmãos conhecem a história. Quando eles saíram para a guerra, e de repente veio a notícia que os filhos de Eli tinham sido feridos na guerra. Ofni e Finéias tinham sido feridos na guerra e tinham morrido. Vem a notícia. Quando a notícia chega para Eli, ele que estava sentado na cadeira, lembra que ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Ofni, que estava grávida, aleluia, veio as dores de parto e ela morreu de parto. A criança sobreviveu. Colocaram o nome de Icamô, que significa foi-se a glória. Porque além dos filhos de Israel morrerem, a arca foi levada para
a terra dos filisteus. A arca foi levada. E aí ela coloca o nome do filho. Alguém coloca o nome do filho. Não ela, porque ela morreu. Alguém coloca. Foi-se a glória. Então, querido, vamos. E acabou. Significa foi-se a glória. E acabou. Foi o nome do filho. Significa foi-se a glória. Por quê? Uma desobediência. Por quê? Um pai que não soube criar o filho. Um pai que não soube doutrinar o filho. O filho jamais pode chegar para a mãe e dizer: eu faço do jeito que eu quero. Porque, repito, irmão, como que um filho, uma filha tem a coragem de chegar para o pai e para a mãe e dizer: você não vai, eu já estou indo. Glória a Deus. Eu já estou indo. É muita petulância. Aleluia. Você me conhece nas mãos do Senhor. Deus te ama, Jesus te ama, quer que você viva muitos anos sobre a vida, sobre a terra. Deus quer que essa promessa cumpra na sua vida. Mas para a promessa cumprir, tem que obedecer pai e mãe. Enquanto estiver embaixo do telhado, a responsabilidade do pai e da mãe, e a sua é obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Agora é interessante, irmão. É interessante que no versículo 31, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja velho algum em tua casa. Para que não haja velho, e o Senhor repete lá no versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum na tua casa. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Em meio à nação de Israel, uma das coisas mais decepcionantes que poderia haver em meio a uma família, uma das coisas mais decepcionantes que poderia haver em meio a uma família, é uma família que não tinha velhos na família. É família que não tinha velhos na família. Por dois motivos. Primeiro motivo é que não ter o velho na família não tinha conselheiros. O velho na família de Israel representava conselho. Era aquele ancião separado, dedicado para aconselhar. Os irmãos sabem que Jó, antes da sua lepra, ele sentava na porta da sua casa e os velhos vinham, os velhos e os moços e os jovens e os mancebos vinham consultar Jó, buscar conselho de Jó. Então, uma família que não tinha velho significava que não tinha um conselheiro. Não tinha um conselheiro.